gente linda, meu nome é Najin Daru, eu sou bruxa, oraculista e benzedeira e hoje eu vim falar com vocês sobre pessoas que praticam magia inconscientemente. Eu tô aqui com meu marido, Marcos Aleph, seu aluno virtual, meu aluno presencial. E qualquer dúvida que surgir para ele, enquanto eu estiver falando, ele vai ajudar. Mas antes de eu começar, já deixa aquele joinha, compartilhem o vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então, antes de falar sobre a magia inconsciente, a gente precisa definir a diferença entre magia e bruxaria. A magia é manipulação de energia, seja a energia de uma planta, dos elementos, né, fogo, terra, água, ar ou éter, ou a energia de uma divindade ou entidade, mas para algum fim específico. Por exemplo, uma oração é uma forma de magia, porque você está utilizando a sua energia e a energia de uma divindade para atingir determinado fim. Então, e bruxaria é um ofício. São as práticas que envolvem feitiços, rituais, amuletos, pós, poções e etc. Então a gente pode dizer que bruxaria se utiliza de magia. Agora, indo diretamente para magia inconsciente, existem pessoas que, assim, sem saber, sem perceber, praticam magia, utilizam dessa energia, da própria energia principalmente, para fazer alguma coisa, como por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né, de uma vez em que eu trabalhava numa empresa e sem mais nem menos eu fui mandado embora. Quando eu estava saindo dessa empresa, eu desejei do fundo do meu coração. Eu saí e eu falei assim, essa empresa vai fechar em uma semana. E assim, eu tava com tanta raiva na hora que com certeza eu joguei uma praga, né? Sem dúvida, eu joguei uma praga e em uma semana a empresa fechou. Então esse foi um exemplo de magia praticada inconscientemente, sem perceber que estava praticando magia ali. E um outro exemplo que a gente vê muito aí são inclusive de pessoas que não são de religiões que praticam magia abertamente, mas que na verdade elas só não chamam de magia, como por exemplo, dentro das igrejas cristãs, evangélicas, protestantes, até mesmo católicas, existem pessoas que têm dom da oração. Pessoas que quando oram para alcançar alguma coisa, realmente fazem acontecer alguma coisa. E isso eu posso dar o exemplo da minha mãe, na época em que ela era evangélica, ela sabia que ela tinha o dom da oração. Eu tive um problema de saúde, eu não falei para ela e eu estava acompanhando no médico e sem falar para ela, de madrugada enquanto eu estava dormindo, ela ia orar por mim na cama e ela orava diretamente no lugar onde eu estava com esse problema. E eu posso dizer que foi operado um milagre ali, porque eu ia fazer uma pequena cirurgia e quando comecei a fazer os exames para fazer essa pequena cirurgia, o médico, mas não tá mais aqui, tipo, sumiu. Então a minha mãe, naquela época, ela não considerava isso magia, mas ela praticava magia sem saber que era. Então pode ser considerada magia inconsciente. Hoje ela se libertou do jugo cristão, né, da culpa e de tudo. Ela se libertou do cristianismo no geral e hoje ela se considera assim uma bruxa E ela inclusive faz alguns rituais, faz algumas coisas já para
praticamos magia juntas, já fizemos rituais juntas e algumas celebrações e foi muito bom. Mas voltando ao assunto, né, a magia, uma coisa que eu percebi quando eu comecei a estudar e praticar magia, é que o poder para a magia ele está intimamente ligado à mediunidade. Porque na mesma época eu comecei a frequentar terreiros de Umbanda e eu ouvia de várias entidades que a minha mediunidade estava pronta para ser trabalhada, que eu precisava trabalhar, e como já estudava e praticava magia, eu, depois de alguns testes, algumas coisas assim, algumas práticas, eu vi que o meu poder para magia estava pronto para ser utilizado. Então, nisso eu concluí que o poder para magia ele está intimamente ligado à mediunidade. Você tem alguma pergunta? Você crê que nesse caso, onde pessoas, por exemplo, que não são praticantes exatamente de bruxaria, a qual não utilizam uma entidade em específico, elas obtêm a energia do divino que elas consideram, por exemplo, a imagem de Jesus? Você acredita, por exemplo, que elas estão obtendo ali a bênção de santos, por exemplo? Sim, sem dúvidas. Porque as pessoas não percebem que santos ou Jesus, Nossa Senhora, Santo Expedito, São Jorge, etc., são forças que fazem parte de uma egrégora muito forte. Então elas estão se utilizando sim da energia desses santos, dessa divindade, porque Jesus a gente pode considerar uma divindade, né, do cristianismo. Então elas estão se utilizando sim dessa força. É considerado sim um uso magístico, né, mas só não chamam assim, só não dão esse nome. A fé em si, a oração, a prática daquilo que a gente acredita ser da espiritualidade e pedir forças à espiritualidade, mesmo que seja com uma vela acesa ou em oração, então praticar magia. As pessoas praticam ativamente magia, mas muitas não nomeiam e têm então consciência disso. Sim. E contudo surgem as divisões de que magia é uma coisa e outros tipos de prática, que nem o cristianismo, é uma coisa totalmente diferente, só para criar a divisão, sendo que o fim espiritual é sempre o mesmo. Quando você se sentiu prejudicada no seu emprego, você queria fazer a justiça, então, e também porque você estava mal. Então, devido a essa questão energética e talvez alguma atividade que julgou aquilo, alguma energia que julgou aquilo justo, fez aquilo, também para você se sentir injustiçado. Eu também acredito que a magia é a execução da lei. No caso, uma ferramenta para a execução da lei. Exatamente. Então, nesse caso, é algo que pode ser sim utilizado, mas geralmente as pessoas não têm às vezes consciência. Uma pergunta: uma pessoa que ela praticou magia em outra vida, ela tem tendências a praticar magia nessa vida, mesmo que de forma inconsciente? Sim. Aí, nesse caso, vai envolver também o planejamento que foi feito na espiritualidade antes da pessoa reencarnar. Querendo ou não, ela vai trazer essa bagagem no perispírito dela. Vai trazer a bagagem no espírito, né? Pra ficar mais entendível. Então ela muito provavelmente vai praticar magia inconscientemente, através da fé, que a fé e a intenção são sinônimos,
Tanto que não se pratica magia, não se faz um feitiço ou um nada sem a intenção, sem a fé. Então, se a pessoa em outra encarnação, em vidas passadas, praticou magia, podia ser ativamente, ostensivamente ali e conscientemente, ela vai trazer a bagagem no espírito, mas como a gente sabe que quando a gente reencarna, né, muitas coisas de outras encarnações a gente esquece, ela pode não ter a consciência de que é magia, mas ela vai ter aquela força, aquele poder que ela adquiriu em outras encarnações, vai estar ali no espírito dela. Então com certeza vai praticar magia de alguma forma. O peso da lei, principalmente envolvendo injustiça, sobre pessoas que praticam magia de forma inconsciente, uma magia para poder prejudicar ali alguém, como que a espiritualidade costuma proceder nesse caso? Ela costuma proteger alguém que está sofrendo sobre aquilo, sobre essa influência dessa energia ruim, dessa magia ruim, ou depende muito? Isso você diz no caso de uma magia praticada inconscientemente? Inconscientemente. Por exemplo, uma pessoa está na igreja orando muito para que alguma coisa muito ruim aconteça a uma pessoa, mas essa pessoa acredita que isso é uma coisa muito boa, mas na realidade aquilo vai atingir negativamente uma pessoa que é inocente. Olha, pensando assim em exemplos, porque com exemplos é bem mais fácil de entender, né? Na oficina, em frente à oficina do meu genitor, tinha uma igreja. Era uma igreja neopentecostal e tal, e lá tudo era pecado. A pessoa não podia usar salto alto, não podia usar maquiagem, não podia cortar cabelo, não podia fazer nada porque era tudo pecado. Não podia comer ovo de chocolate porque era pecado. E eu já ouvi o pastor daquela igreja fazendo o que eles falam que é oração contrária, por pessoas que saíram da igreja. Ele orava literalmente pedindo para Deus amaldiçoar a vida daqueles que saíram da igreja. Nesse caso, a pessoa estava fazendo uma oração conscientemente para prejudicar. Mas, desde que eu saí de Guarulhos, nunca ouvi falar de ninguém que tenha saído daquela igreja que tenha tido a vida amaldiçoada. Então, nessa situação, onde o pastor queria prejudicar as pessoas, eu tenho certeza que o sagrado não interviu por ele. Porque se tivesse, teria um monte de gente que teria se ferrado, realmente, porque eu conheci pessoas que eram daquela igreja e foi muito pelo contrário. Quando saíram de lá, a vida melhorou muito. Então depende do merecimento de cada pessoa e da proteção espiritual. Porque tem o merecimento da pessoa que está pedindo e da pessoa que vai receber. Se você, vamos supor, se você pede uma coisa boa para si, tá? Faz alguma magia boa para você, mas por algum motivo você não merece aquilo, você não vai receber. E se você faz uma coisa ruim para uma outra pessoa, como você já viu mesmo, na situação, em que foi feita uma coisa ruim para uma separação de casal, e isso não aconteceu. É porque a pessoa que fez a magia fez alguma coisa errada? Muito provavelmente não. Foi porque o casal não merecia ser separado. E a pessoa que encomendou esse feitiço não merecia que o casal fosse separado para ela ficar com outro, uma pessoa que um dos cônjuges. Sem contar que geralmente esses tipos de magia envolvem muito a vontade de pessoas e eu acredito que a força contrária em relação a esse tipo de magia é algo muito mais forte do que a energia que está ali a favor, principalmente se você tem algum tipo de proteção espiritual,
a justiça ali sendo executada, porque se você fizer uma magia de separação entre tal casal, e aquele casal tá despreparado, tá desprotegido, espiritualmente, muito provavelmente isso acontece. E se a pessoa merecer, né? Porque são várias situações que juntam uma pessoa. Nem sempre um casal tá junto é por alegria, por amor. Às vezes a pessoa tá sofrendo de uma amarração, por exemplo. Você acredita que é possível amaldiçoar pessoas também de forma inconsciente? Sim. Sim, porque... Não, como eu posso dizer? A partir do momento que você focou, que você enviou uma energia, seja, digamos assim, vamos supor, por algum motivo eu brigo com você, é uma suposição, óbvio, né? E na hora eu faço, eu penso, pode ser, vamos supor, a gente briga, eu vou estar com raiva, e eu penso, eu quero que aconteça, sei lá, o que com o Marcos. Ali, a energia da raiva, querendo ou não, é um combustível muito forte para movimentar as energias para aquilo que a pessoa está querendo naquele momento. Então, é possível sim amaldiçoar num momento de raiva ou algo assim. E em alguns casos, além da energia da maldição, digamos assim, também existe a coisa psicológica. Vamos supor, se eu, num momento de raiva, falo palavras de maldição para você, mesmo que por algum motivo, mesmo que eu me arrependa, vamos supor, se eu não movimentar uma energia de perdão para você, envolvendo o meu arrependimento, etc., aquilo vai te prejudicar, não só energeticamente, mas também psicologicamente. Porque talvez inconscientemente você vai se sentir amaldiçoado e vai fazer aquela maldição acontecer. Isso eu posso dizer com conhecimento de causa de tudo que, por exemplo, o meu genitor me falava. Das coisas que ele falava sobre as minhas mãos, sobre como eu era, quem eu era. Então, durante um bom tempo, aquilo pra mim era uma verdade. Mesmo eu conscientemente tentando fazer que não fosse verdade, aquilo ficou marcado em mim. Então, digamos assim, aquilo se tornou um trauma e e eu permiti que aquilo se tornasse uma maldição. Então tem toda essa parte da energia e do psicológico também. Sim, de quem tá recebendo. Sim. É a mesma coisa que, por exemplo, quando uma pessoa está sendo perturbada por um obsessor e ela não tem conhecimento, até que alguém que tem conhecimento sobre a espiritualidade vai falar para ela, e ao invés disso, do conhecimento dela, fornecer algum tipo de ajuda para ela conseguir se livrar desse obsessor, ela acaba ficando mais perturbada ainda e mais mal. Sim. Foi algo que você me disse há algum tempo atrás, que dependendo do caso não é nem bom fazer a pessoa ter ciência disso. Sim. Porque como que fala? É a questão da magia, né? Ali, mas aquela pessoa emanando. Sim, porque ela acaba dando força pro obsessor e acaba, em vez de criar um escudo para si, por exemplo, se proteger daquele obsessor, ela acaba abrindo as brechas pro obsessor agir mais ainda. Como é uma coisa que até mesmo na igreja eu ouvia que assim, existem dois erros muito comuns. Isso para quem para o cristão e etc. Assim, que é ou não acreditar no diabo, ou acreditar que tudo é o diabo. Porque assim, você agora transferindo para o nosso contexto mais espiritualista.
O problema é ou você não acreditar em obsessor, ou acreditar que tudo é um obsessor. Se você não acreditar nele, você não acreditar que é possível ser obsidiado, você não vai fazer nada para se proteger, para se limpar, e se alguém falar alguma coisa, você não vai acreditar, e então você vai estar ali aberto. E se você acreditar que tudo é espiritual, tudo é macumba, tudo é... Às vezes as lições que você precisa aprender em determinadas situações, etc., você não aprende porque você vai achar que alguém fez uma macumba para você. Ou você vai focar demais naquela coisa do obsessor e vai dar forças para o obsessor. Já que eles se alimentam de sentimentos, pensamentos negativos, práticas negativas. Sim. E então isso também é uma forma de magia que geralmente as pessoas praticam contra si. Sim. Até mesmo quando envolvem outras magias que são lançadas para essa pessoa. Porque uma coisa para ver como, por exemplo, no meio cristão acontece muito da prática de magia, eles só não chamam de magia. Porque na igreja eu aprendi que, assim, pro diabo trabalhar, ele não precisa que você escancare uma porta. Ele precisa de uma brecha. A mesma coisa é um obsessor, é uma magia contrária que alguém fez pra você. Não precisa que você esteja totalmente aberto para aquela magia funcionar, ou para aquele obsessor trabalhar. Ele só precisa que você baixe um pouquinho o seu nível vibracional, ele precisa que você abra um buraquinho para ele conseguir agir, que daquele buraquinho ele transforma num rombo gigante e atrapalha a vida todinha. É o que eu quis falar, que evangélicos e cristãos fazem magia sem chamar de magia quando falam sobre essa questão do diabo trabalhar ou não, você abrir a brecha ou não. A questão da fé, quando Jesus falava que você não precisa ter a fé do tamanho de uma montanha, a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque a semente de mostarda é uma coisa minúscula, que é usada até para auriculoterapia, porque ela vai direto num pontinho específico. Então você não precisa acreditar demais, você precisa acreditar. Ponto. Porque a fé começa como um grão de mostarda e aos poucos ela vai se desenvolvendo. Você só precisa começar a acreditar. E isso é magia. Então, gente, esse foi nosso bate-papo sobre magia inconsciente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha, se inscrever no canal se não for inscrito e compartilhar para que outras pessoas conheçam mais sobre esse assunto e conheçam mais o canal Casebre da Bruxa. Não se esqueçam também de seguir as páginas do Casebre da Bruxa no Instagram e Facebook, e os links vão estar aqui na descrição. Beijinhos para todos, todas e todos, e fiquem com os deuses.